Você não acredita no poder da motivação? Você acha que não adianta nada motivar as pessoas? Então assiste esse vídeo aqui e veja uma história real, recente, que prova como a motivação e o incentivo podem mudar a vida de uma pessoa. Meu nome é Frank, deixa o seu joinha, curte o vídeo ou não curte se não gostar, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente, tá legal? Bom, pessoal, isso aqui é um vídeo curto para falar de um documentário que tem na Netflix, que estreou recentemente. Esse documentário em português se chama A Guinada. Ele tem cerca de meia hora, é bem curtinho. E a história é a seguinte, é uma história real que mostram dois personagens principais ali. Um torcedor do Philadelphia, que é um time de beisebol lá dos Estados Unidos, e um jogador multimilionário desse time contratado. Vamos lá, do princípio. Esse torcedor do Philadelphia, ele é um homem de 47 anos, ele tem uma história bem peculiar. Ele foi filho de pais muito jovens. O pai e a mãe dele tinham por volta de 15, 16 anos quando ele nasceu. Então ele mesmo diz que ele foi criado por crianças, né? Por adolescentes. Ele tem uma vida simples, eles são pobres. O pai dele parou de trabalhar com 16 anos para poder cuidar da família. E ele é um torcedor fanático do time de beisebol do Filadélfia. Mas é fanático desse torcedor chato, encardido, que grita, que faz bagunça no estádio, xinga jogador, ofende jogador quando o jogador joga mal. E ele é muito estressado. O documentário acompanha um pouquinho o dia a dia dele. Ele é um cara muito estressado. Apesar de parecer ser um cara gente boa, sim, um cara família, legal, ele faz inclusive terapia para lidar um pouco com esse estresse dele. Aí vem a parte triste do documentário. Esse sujeito já atentou contra a própria vida. Eu não posso usar aquela palavra que vocês sabem qual é aqui, porque senão o YouTube até derruba o vídeo. Pois é, ele confessa para o terapeuta dele que algumas coisas ele só pode falar para o terapeuta. Ele não pode falar com os amigos, ou com a esposa, ou com a família, porque não dá. E ele faz terapia para justamente cuidar um pouco desse estresse dele. Bom, aí agora entra o time. Como esse cara é um torcedor fanático do time, está sempre junto com o time, ele acompanhou a chegada de um novo jogador do Philadelphia. O clube contratou um dos maiores jogadores de beisebol do país. Pagou 300 milhões de dólares num contrato com esse cara. Ele era assim o bambambam bam, bam do beisebol nos Estados Unidos. A torcida ficou empolgada, todo mundo empolgado. Agora o time vai ser campeão. Contratamos o Pelé aqui do beisebol. Agora vai, né? Pois é. Só que deu tudo errado. Esse cara não estava jogando nada. Esse jogador chegou lá e ele não estava jogando nada, ele não acertava uma, e a torcida pegando no pé dele, todo mundo pegando no pé dele, e a imprensa falando mal do sujeito, que ele não era nem sombra do que ele já tinha sido, que foi uma decepção e etc e tal. Até que aí vem a virada. Esse torcedor do Philadelphia, ele teve um insight em uma das terapias dele, e ele fez uma campanha na rede social dele. Ele pediu para que os torcedores, ao invés de vaiarem esse sujeito, aplaudissem ele toda vez que ele entrasse em campo para rebater uma bola. Ele era um rebatedor de beisebol, lembra disso? E como esse torcedor é muito conhecido, a campanha dele nas redes sociais viralizou. Mais gente começou a replicar essa campanha pedindo aplausos para esse cara que estava numa má fase, para esse jogador que estava numa má fase. Repercutiu na imprensa e tal, até que chegou um dia do time jogar no estádio do Philadelphia, jogar em casa. Primeiro dia da campanha. O sujeito entrou em campo e todo mundo começou a aplaudir ele. Ele até achou aquilo estranho. Ele continuou errando e a torcida aplaudindo ele. E a torcida foi com camisa com o nome dele, levaram cartazes, eu te amo. Aqui tá uma fotinho, ó. É esse cara aqui, ó. O nome dele se chama Trea Turner. E aí
vem o grande poder da motivação. Eu estou falando aqui de um estádio com milhares de pessoas. Imaginem milhares de pessoas aplaudindo você, desejando que você acerte, reconhecendo que você não está num bom momento, que você precisa de apoio, você precisa de aplauso, você precisa de incentivo, você precisa de amor. Esse cara começou a acertar. E ele começou a acertar. E ele continuou acertando. E ele continuou jogando bem. E ele veio evoluindo a cada partida. E a torcida cada vez mais apoiando ele. Cada vez mais levando cartazes de que estavam com ele. Para resumir a história, esse cara quebrou o próprio recorde dele de jogadas bem-sucedidas, de rebatidas. Esse cara levou o time à final do campeonato. O time começou a ganhar, ele voltou a sorrir, coisa que ele não vinha fazendo há muito tempo. Tudo isso foi reconhecido por ele e por outras pessoas, graças à atitude de um cara que pediu para incentivarem ele que estava no mau momento. Isso prova, não dá para discutir. Isso prova o poder da motivação, o poder do incentivo, o poder de acolher quem está com problema. E não era só o jogador que tinha problema. O torcedor que pediu a campanha também tinha. E é emocionante, até arrepia, porque esse torcedor que atentou contra a própria vida, tinha sérios problemas, ele termina o documentário dizendo: é bom ser feliz às vezes. É bom ser feliz sempre, meus amigos, sempre. E olha como uma atitude pode mudar duas vidas, a do jogador e a desse torcedor. Vale a pena assistir, hein? Tá na Netflix, se chama A Guinada. Tá legal? Um abraço, pessoal. Muito obrigado.